O homem não foi à lua? Seja bem-vindo ao podcast Cristã Universitária, sua mentoria acadêmica para a fé. Você entra na internet e vê um post que diz: Jesus não era filho de Deus porque Deus nunca deixaria seu filho morrer numa cruz, porque a cruz é um símbolo de maldição. O que você pensaria? Provavelmente você pensaria: essa pessoa não conhece o evangelho de verdade. Isso acontece porque as pessoas têm a tendência de conhecer um assunto superficialmente e já emitir um posicionamento pessoal sem interesse real em compreender a verdade a fundo. Eu mesma já ouvi muitas inverdades bíblicas por pessoas que não têm conhecimento profundo sobre Deus. Elas dizem: Davi era um adúltero e Deus amava ele, como se Deus aprovasse os pecados de Davi. Elas dizem: Jesus disse: Onde estão seus acusadores? Eu também não te condeno. Esquecendo que Jesus disse para a mulher não continuar pecando. As pessoas omitem essa segunda parte. As pessoas também dizem: nem os homens da Bíblia são todos certos, eram todos errados. Como se Deus aprovasse os pecados descritos na Bíblia e ignorando que a Bíblia contém os erros das pessoas, porque ela mostra a fraqueza do ser humano e a necessidade de salvação divina. Esses são somente alguns poucos exemplos de afirmações que pessoas que desconhecem a Bíblia profundamente e não entendem o propósito de salvação falam. Nós, cristãos, pensamos: como que essas pessoas não conseguem enxergar a verdade de Deus? Mas, ao mesmo tempo, temos pessoas cristãs com muitas interpretações loucas sobre a Bíblia e sobre a ciência. Isso me lembra o efeito Dunning-Kruger. Esse efeito mostra algo simples. Quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela tende a achar que sabe muito. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais alguém aprende, mais percebe o quanto ainda não sabe. Ou seja, o ignorante tem confiança alta e o sábio tem humildade. Eu mesma, quanto mais eu estudo, mais percebo que o universo é muito maior. E, inclusive, isso me faz crer ainda mais em Deus. Já conheço pessoas próximas que não têm o mesmo conhecimento que eu e acham que as soluções para todos os problemas do mundo é muito fácil de se conseguir. Acham que as soluções são fáceis porque ignoram detalhes de física, química e biologia que podem limitar algumas situações. Ao mesmo tempo, pessoas acreditam que seja impossível ir ao espaço, pois pensam apenas com base em seu senso comum. Mas o senso comum não é a realidade factual. Imagina a cena. Uma nave espacial se aproxima da Lua. Tudo está funcionando até que, de repente, ela entra na parte de trás, o lado oculto. Por que que existe o lado oculto da Lua? Talvez você não saiba, mas tanto a Terra quanto a Lua, elas produzem um movimento de rotação, que é um movimento em torno de si mesma. Sabe quando você era criança e você ficava rodando sozinho para ficar tonto? Esse é o movimento de rotação. Só que o movimento da Terra e da Lua são sincronizados. Então, eles são sincronizados de forma que todas as vezes que nós olhamos para a Lua, nós olhamos a mesma face dela. A parte oculta sempre está de costa. Bom, nesse lado oculto, pode acontecer algo assustador. Silêncio, sem comunicação, sem ajuda, sem segunda chance. É justamente nesse momento de isolamento total que a nave precisa fazer a manobra mais importante da missão, uma que decide tudo. Agora entra uma das coisas mais bonitas da criação de Deus: as leis físicas. Eles usam a gravidade da Lua como um estilingue. A nave é puxada, faz a curva e sai em direção à Terra novamente, aproveitando a velocidade da órbita da Lua. Ou seja, ela acumula a velocidade de uma forma natural, pela física. Agora deixa eu te explicar isso de um jeito que conecta com algo muito mais conhecido: a funda de Davi. Sim, a mesma do Davi que venceu Golias. Mas presta atenção, porque aqui tem um detalhe que muda um pouco. Quando a gente pensa na funda, a imagem é simples. Davi gira a pedra, acumula velocidade e solta.
A pedra sai com força porque ele colocou energia ali com o movimento do braço. Se você parar aí, parece que o estilingue gravitacional é a mesma coisa. Mas não é exatamente a mesma coisa, porque no espaço não existe uma mão girando a nave. É como se a Lua tivesse uma mão que empurra a nave em torno de si mesma e joga ela para fora de volta para a Terra. Não existe essa mão. Mas de onde vem essa energia? Agora entra a parte interessante. Imagina que Davi não está parado. Imagina que ele está correndo para frente enquanto gira a funda. Quando ele solta a pedra, ela carrega não só a velocidade do giro, mas também a velocidade do corpo dele em movimento. Ou seja, a pedra sai mais rápida porque herdou o movimento do sistema inteiro, não só da rotação. É exatamente isso que acontece no espaço. A nave passa pela Lua, mas a Lua não está parada, ela está girando em torno de si mesma. Ela está viajando também ao redor da Terra a milhares de quilômetros por hora. Então, quando a nave entra na região da influência da Lua, ela é puxada pela gravidade da própria Lua. Ela faz a curva e, ao sair, leva junto um pouco desse movimento. É como se a Lua emprestasse velocidade para a nave, sem corda, sem contato físico, só interação gravitacional e movimento. E aqui está o ponto mais importante e mais contraintuitivo. A curva em si não dá energia. O que dá energia é o fato de que o corpo ao redor do qual você está passando já está em movimento. É uma energia cinética, né? Se a Lua estivesse completamente parada no espaço, a nave até faria curva, mas sairia com a mesma energia que entrou, sem nenhum ganho de energia. É o movimento da Lua que faz toda a diferença. Então, se você quiser guardar uma imagem mental correta, guarda essa. Não é Davi parado girando a funda. É Davi correndo, girando e soltando a pedra, e a pedra levando junto a velocidade dele. Essa pequena mudança na analogia transforma completamente o entendimento. E mais do que isso, mostra como, no universo, até o que parece invisível, como o movimento de um astro, pode ser a diferença entre se perder no espaço ou encontrar o caminho de volta para casa. O que isso revela sobre Deus? A Bíblia diz em Hebreus que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E aqui você vê isso na prática. A gravidade funciona com precisão absurda. As órbitas são estáveis. As leis não mudam no meio do caminho. Se a física falhasse por um segundo, eles morreriam. Mas não falhou, porque Deus não é um Deus de caos, é de ordem. E fé não é negar a realidade. Fé não é negar evidência. Fé não é rejeitar conhecimento. Só porque fé, muitas vezes, envolve não depender do que vemos para crer, não significa que nós precisamos negar aquilo que vemos. A fé não precisa da ciência para existir, mas isso não significa que eu devo negar a ciência. Fé não é rejeitar conhecimento. Fé é confiar em Deus dentro da realidade que Ele mesmo criou. Quando você rejeita tudo sem examinar, você não está sendo espiritual, você está sendo imprudente. Inclusive, eu vi na internet uma pessoa cristã falando: "Mas isso é mentira, como é que eles voltaram para a Terra?". Então, desconhecem o mínimo de física e do estilingue gravitacional. A história da Lua não é só sobre ciência, é sobre dependência. Os astronautas dependiam completamente de algo que eles não controlavam. E no fundo, nós também. Então a pergunta que fica hoje é: você está confiando em Deus ou na sua própria certeza? Eu vejo amantes da ciência desprezando o conhecimento de Deus e cristãos desprezando a ciência e se colocando numa posição de ignorância diante dos não cristãos. Mas nenhum deles deseja realmente conhecer a Cristo, e nem o cristão se importa em conhecer um mínimo de ciência. Pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima de Deus. Se esse episódio te fez pensar, compartilha com alguém. E lembre-se, a verdade não tem medo de ser investigada, e a fé verdadeira não foge da realidade. Até mais!